Dia de Tubarão aqui no tanque do Talk Invest News. José Carlos Semenzato, prazer ter você aqui, cara. Obrigado, Doni. Uma delícia estar aqui. Sami, prazer revê-lo. Obrigado pela presença. Que delícia. Espero que a gente deixe muito conhecimento, muita informação aqui para os telespectadores. Uma honra muito grande para a gente receber aqui. Muito obrigado. Para quem não sabe, o Shark Tank é só a parte mais visível da barbatana do Semenzato, né? Ele que é fundador do grupo SMZTO. Tem hoje 15 marcas no portfólio, mais de 4 mil unidades franqueadas. A gente está falando de um faturamento sellout desse ano de quanto? 8 bi? Meta para esse ano, 8 bi. 8 bi. E faturamento sellout, para não ter dúvida, é a soma do faturamento dessas empresas. De todas as franquias no ano na ponta. É isso aí. Semenzato, um prazer estar aqui. A gente se conhece já faz tempo, já tive várias oportunidades de entrevistar. Só que franquia é salvo engano, a feira de franquia brasileira é a maior do mundo. É a maior do mundo. O brasileiro tem uma coisa com franquia, fora inúmeras histórias de sucesso, né? Eu lembro desde quando eu era criança, tinha um brinquedo que você comprava um mini McDonald's e você ficava... Era mais... Minha irmã tinha, mas às vezes ela... E a grande questão é, não, um dia eu vou ser rico para ter um McDonald's na cabeça dela. Mas enfim, muita gente tem a questão de franquias e de marcas. Mas eu te pergunto o seguinte, pelo menos os dados que eu tenho é que o varejo vem de um ano difícil. Desde... Eu não estou falando de franquias especificamente, mas estou falando de... Varejo de um modo geral. Shoppings em geral, muito mal. Tem apertado, fechado várias lojas, principalmente no ano passado. E o movimento vem se estendendo. E com isso, as franquias entram também com um desafio. Porque a franquia precisa se manter. A gente sabe que shopping não é fácil. O final do ano, por exemplo, paga dobrado, né? Paga-se dobrado. Muitos já começaram a renegociar ponto, esse negócio, passa-se o ponto já não tem mais aquele valor. Como que você está vendo esse mercado? Porque até hoje, permita e me corrija se eu estiver errado, as franquias sempre foram voltadas para shoppings, para pontos comerciais bem estabelecidos, centros comerciais, assim. Você vê alguma mudança nisso? Primeiro, tem alguns pontos para a gente analisar, tá? Vamos considerar assim, primeira coisa, os preços na ponta do varejo, de um modo geral, não está conseguindo repassar toda aquela cadeia de aumentos de preço que houveram. Então, essa é uma primeira variável muito importante, né? Os negócios que operavam antes da pandemia com margens, eu diria 30%, 35%, 40%, com esse achatamento, né, de preço que a gente teve, aumento de inflação, gerando aumento de custos incontroláveis, né? Trouxe um efeito de achatamento de margem. Isso é fato. O varejo está sofrendo com achatamento de margem. E eu tenho discutido muito isso nos conselhos. Esse, para mim, é um dos pontos altos. Eu entro no conselho, como é que está a nossa precificação? Como era o nosso preço em 2019? Qual era o nosso custo? O que a gente repassou nesses últimos 3 anos? E como que está o nosso custo hoje? Isso é ponto, assim, alvo de atenção, tá? Nos conselhos. Outro fator, assim, complicadíssimo que houve, né? Você teve um efeito, principalmente em serviços, em shoppings, e fecha-se as lojas, você começa a fazer vendas futuras, e com a volta do funcionamento de shoppings e lojas, você tem que entregar aquilo que você vendeu. Então você teve uma receita hipotética durante a pandemia, antecipada, que você precisa diferir e entregar esse serviço agora. Então, em cada setor, você sofre um efeito muito forte. Outro ponto, o consumidor está endividado. Está aí os números todo dia crescente. As taxas de juros também. Se não houver uma injeção de dinheiro na classe, principalmente CD, para que haja um reequilíbrio, para que esse dinheiro injete novamente na economia e a gente possa ter uma volta à normalidade de taxa de endividamento e melhoria de consumo, a gente não consegue sair desse efeito, eu diria, retardado pós-pandemia, que tudo parecia que ia ser uma explosão em 2022, mas não foi uma explosão. De fato, né, de novo, setores com taxa de crescimento, como a área de saúde e odontologia, eu cresci 40% na pandemia e continuo crescendo 30%, 22%, projetando 30% de crescimento de novo. Mas isso ajuda
a compensar os outros setores, como educação, turismo, eventos que Alimentos, foram ao chão, alimentos crescendo o custo a cada dia. Então, o resumo de tudo isso, né? O varejo precisa se reinventar. O varejo precisa todos os dias rever sua cadeia de custo. Você tem que ver back-office, você tem que baixar custo direto na veia, você tem que ver CMV, você tem que buscar fornecedores alternativos para você voltar e trazer sua margem de volta. Porque a tendência é que quem não fizer isso, ele vai começar a operar com prejuízo. E isso está acontecendo com vários setores. Então é fato. O varejo está sofrendo e a gente precisa de alguns choques na economia, eu diria, aí, para a gente conseguir trazer margem de volta, né, consumo, né, e fazer essa roda, vamos chamar a roda do sucesso, rodar novamente. Né? Semenzato, e eu acho impressionante, com toda essa complexidade, o crescimento que vocês têm tido na SMZTO. É impressionante, assim, toda a sua trajetória. Mas eu tenho uma dúvida. Quando eu estava estudando mais sobre o grupo de investimento maior em rede de franquias, estudando também sobre a sua história, me veio uma coisa na cabeça, que é a diversificação. A diversificação, ela às vezes vem para o bem e para o mal. E adicionando complexidade nisso que você acabou de falar com o Sami, você tem negócios indústrias muito diferentes, né? Então, alimentação, beleza, estética, rede de clínicas odontológicas, e inclusive eu não conhecia, né? Rede de residencial para idosos, inclusive. Fantástico. Então, é muita diversificação que pode vir para o bem ou para o mal. Como que você reduz a complexidade de atuar em muitas indústrias com características diferentes? A primeira beleza de ter um portfólio desse, eu posso te afirmar que para a gente foi muito positivo durante a pandemia, enquanto os restaurantes estavam fechados, enquanto as casas de festas estavam fechadas, a gente estava crescendo 40% na área de saúde e odontologia como serviço essencial. Então isso, por ironia do destino, vamos dizer, porque ninguém esperava essa pandemia, a gente acabou montando um portfólio que foi muito benéfico, porque a balança ficou positiva e a gente não perdeu o ritmo de crescimento nesse período, né? E os setores que desaceleraram ou que pararam, eles representam muito pouco no nosso portfólio, né? O nosso portfólio, por sorte, coincidência, enfim, como eu falei, ironia do destino, a gente estava muito grande, muito sólido e forte nesses setores que foram essenciais durante essa época. Isso ajudou muito com que a balança do grupo ficasse muito positiva. Mas o ponto que eu vejo assim, mais relevante nessa diversificação e como eu consigo administrar bem isso, é o fato de eu ter sócios fundadores que são especialistas. Vamos falar especificamente agora, Terça da Serra, que é o nosso braço da economia prateada, que são as residências sênior para melhor idade. Isso, eu tenho uma médica, doutora Joyce, apaixonada pelo negócio. Ela criou isso como propósito, não foi eu vou criar uma casa para idosos porque isso vai me dar dinheiro. Não. Ela era o sonho da vida dela. Se você falar com a doutora Joyce, você vai entender o sucesso do Terça da Serra. Então isso me traz um conforto incrível, porque eu fico preocupado com o mercado, eu estou buscando alavancas de crescimento. Por exemplo, por que eu não consigo fazer Terça da Serra crescer mais do que ele cresce hoje, se o Brasil inteiro grita por essa necessidade de serviço, de prestação de serviço? Porque custa R$1 milhão para montar uma franquia de residência. Você preparar. O que eu fui fazer? Eu fui buscar uma construtora, na verdade 2, 3. Vem cá. Quero um projeto customizado. Você vai me construir um projeto com 25 quartos. Quero uma área aqui de recuperação, quero uma área aqui de fisioterapia, natação, enfim, para todas as necessidades, uma enfermaria aqui, né, enfim. E a gente com isso está trazendo uma solução que nós vamos envelopar o pacote e vamos entregar um imóvel que não precisa estar no melhor ponto da cidade. Eu não preciso achar uma casa gigante com 20 cômodos. Como que eu acho uma casa com 20 cômodos hoje, 25 cômodos? Impossível. Então, nós, SMZTO, atuamos levando soluções, né, customizadas, exatamente de inteligência estratégica para resolver esses problemas. Vai acabar o meu problema, porque não vai ter 700 mil. Olha que beleza. A gente desliga o celular, mas o computador nos... Não desliga nunca. Pronto.
O que nós vamos fazer com isso? Eu vou tirar um problema que o franqueado compra uma franquia. Ele nunca fez uma obra na maioria dos casos. Ele não é especialista para reformar uma casa. Sabe quanto tempo ele fica, Leandro, reformando o exame uma obra? Às vezes 3, 4 meses. A energia que ele precisaria estar quando inaugurar a loja dele, ele despendeu em 3, 4 meses de obra. Então eu fui buscar parcerias para que eles entreguem a casa pronta, está aqui a chave, comece a operar o negócio. Ele não vai ter esse estresse de obra mais e nem vai ter o investimento, porque ele vai locar um imóvel para 10 anos, 20 anos, que está dentro da taxa de retorno da construtora, porque esse terreno é mais afastado, a construção é leve, é uma construção super térrea, não precisa ter nada de frescura, sabe? É uma construção muito básica, muito barata. Então isso vai viabilizar o projeto. Com isso eu vou conseguir dobrar minha taxa de crescimento. São 100 casas hoje, mas dá para chegar a 300, 400 muito rápido. Então essa é uma forma que a gente atua dentro da diversificação que você citou. Eu não entro no core. Quem é especialista do core é a doutora Joyce, a especialista do peça rara, que aí já é a economia circular, que é as roupas de segunda mão, sapato, tudo que você tem em casa que você não usa mais, vai para o peça rara e eu tenho uma sócia especialista apaixonada por essa causa. Cara, isso faz toda a diferença. Odontologia, doutor Paulo Zar. 30 anos operando clínicas. O cara é uma sumidade, ele entende do que ele faz, ele faz com paixão aquilo. Você tem o know-how de pegar um negócio e expandi-lo absurdamente, e o seu sócio é o cara que tem o know-how da natureza daquele business que ele normalmente fundou. Preservando o DNA, Doni, preservando o DNA. Esse é o diferencial que me faz estar num conselho de manhã falando de Terça da Serra, tarde peça rara, amanhã cedo falando de odontologia, depois falando de laser, e assim eu consigo levar boas ideias, boas iniciativas através dos conselhos. Exato. Para quem decide empreender e pensa lá, eu faço por conta própria, eu vou numa franquia, analisou, decidiu ir para a franquia. Existe uma enorme quantidade de franquias disponíveis para escolher. O que é para você uma franquia boa e o que é uma franquia ruim? E de preços também, só complementando o Doni, assim, tem franquia de 10 mil reais que eu já vi, até franquias milionárias, né? Sim. Então, quer dizer, é impressionante como você tem essa gama. E aí, voltando à pergunta do Doni. A primeira coisa que eu costumo dizer é o seguinte, né? Até como um especialista de 30 anos dentro desse setor, a cada dia mais eu tenho isso de forma muito clara para mim. A primeira coisa, quando você pensa em investir, o Sami falou um ponto muito importante aqui, porque não basta você gostar muito, hipoteticamente aqui, da odontologia, mas se você não tiver 500, 600 mil reais para investir, então o capital anda aqui meio do lado do seu sonho, do que você quer fazer. Não adianta você querer ter hipoteticamente um McDonald's ou ter uma Odonto Company, uma clínica nossa, por exemplo, se você não tem o capital para investir. Ah, mas eu queria tanto isso. Então, qual o caminho? Primeiro, o que você gosta? O que você quer fazer? Isso é um ponto. Porque se você fizer e montar um negócio que você é apaixonado, lógico que vai fluir muito melhor. Você vai acordar de manhã, piloto automático, você faz o que você gosta. Agora, você é apaixonado por odontologia, mas você não tem o capital. Então, o que você vai fazer? Eu só tenho 100 mil. Vai buscar um sócio com capital? Nós provocamos isso dentro da SMZTO e dentro de cada marca que nós atuamos dentro do portfólio, nós provocamos os sócios investidores, que são aqueles hoje que a gente está chamando de multifranqueados, que eles já têm uma rede grande, eles fazem muita lucratividade e eles estão hoje investindo num sócio operador. E a gente tem estimulado isso porque funciona muito bem. Então, o fato de você não ter todo o capital não quer dizer que você deve desistir. Vai atrás daquela marca que você se simpatiza, que você gosta, né? E fatores, como é que eu avalio se uma marca é boa ou não, né? O melhor diagnóstico, primeiro você tem alguns fatores de medição. Você tem a Associação Brasileira de Franchising. Então, primeira pergunta, essa marca é associada à Associação Brasileira de Franchising? Ela é. Então, primeiro ela cumpre um regulamento, ela tem princípios éticos, beleza. Depois, anualmente, a ABF faz um filtro, uma pesquisa, que é o selo de excelência em franchising. Você tem selo de excelência em franchising? Então, com isso você já
está olhando um radar de fora. Depois você vai falar com 10, com 20, com 30, com uma amostra razoável de franqueados aleatórios daquela marca que você quer investir. Então eu sei que o Doni, hipoteticamente, é franqueado da marca X, eu vou ligar, Doni, você está feliz? Quantos anos você está na marca? Você compraria essa franquia de novo hoje? Você tem um suporte legal? O seu franqueador te dá atenção? Cara, meia dúzia de perguntas e falando com 10, 20, 30 franqueados, você vai ter a resposta se esse negócio é bom ou não, tá? Depois disso, você vai pedir para o franqueador, você já assinou um termo de compromisso de NDA, você já está, né, quase pisando dentro daquela marca, você vai viver a operação por um dia, por 2 dias, é uma recomendação que eu faço muito, que é para ver se você vai ter a motivação para acordar todos os dias e fazer aquela operação rotineira que está sendo proposto, né? Ou você vai comprar uma franquia como investidor e vai contratar um gerente para tocar a operação. Então já é outro perfil. Você tem o franqueado investidor, que vai colocar um gerentão muito profissional para tocar a operação, ou ele vai ser o operador do negócio. Então também isso conta e cada franqueador está atento a entender esse processo para que haja o menor nível de ruptura possível entre a expectativa da compra e o pós-compra e operação no dia a dia. Exato. Uma das coisas que eu vejo muito quando vou nessas feiras em que basicamente você tem franqueadores oferecendo seus serviços, lembrando que também existe uma escolha da franqueadora em relação ao sócio, ao franqueado. Mas dito isso, existem projeções. Claro que quanto maior a franqueadora, mais casos semelhantes ela tem. Se ela tem várias cidades, várias lojas naquela cidade, é fácil. Mas sempre há o caso de abrir uma franquia numa cidade que ela não conhece bem, que às vezes tem um público diferente. E eu já vi, não é uma amostra assim, acadêmica, é uma amostra assim, da minha experiência de vida, erros grosseiros no sentido disso. Então, às vezes, assim, a franqueadora é boa no sentido, segue princípios éticos, tem uma marca bonita, mas a conta não fecha, porque eles supunham um retorno de X mil por mês, sem prolabore, que não acontece, e não é culpa aparentemente de ninguém. Talvez culpa do ponto, talvez eu isso. Entendo. Como que você faz para projetar? Porque assim, um franqueado, ele quer saber qual que é a estimativa de retorno. Claro que a gente sabe que estimativa não é garantia. Mas como que você faz isso? Porque eu diria que é uma parte sensível do negócio. Muito sensível. Primeiro tem, e é fato, aqueles franqueadores que não seguem absolutamente nada do que a gente acabou de dizer aqui, tá? São malucos para vender franquias. Eles querem vender 100, 200, 300, 500 e não estão preocupados com o sucesso, com taxa de mortalidade, se o cara vai sobreviver amanhã ou não. Muitas vezes trabalham com números irreais. Bom, esses são aqueles exploradores do mercado que aparecem e desaparecem em curto espaço de tempo. Porque o mesmo consumidor que compra, ele repulsa, fecha e ele fala mal e ele não deixa essa rede crescer. Então, é fato que quando um franqueador não é verdadeiro com a circular de oferta de franquia que ele oferece ao franqueado, ele está cavando uma sepultura para ele. Em 6 meses, 1 ano, a máscara vai cair. Porque esse negócio não vai para frente e esses franqueados vão falar mal. Lembra que eu falei agora há pouco que para você ligar para 10, 20, 30 para uma boa amostra da rede, não é a listinha boa que o franqueador te dá. Você escolhe, você investidor escolhe qual lista você vai ligar. Porque ali você vai pegar dos piores, dos medianos, dos melhores. É essa média que te interessa, né? E é por isso que eu sempre recomendo dessa forma. E o que nós fazemos, né? SMZTO está há 30 anos no mercado, cada dia a gente tem acertado mais. E por que a gente tem acertado mais? De 2014, 15, 2016 para cá, com a chegada do Bruno, meu filho, né, assumindo ali 17, 18 como CEO, a gente foi fazendo um refinamento no nosso negócio e a gente não entra mais em negócios startups. Então, a SMZTO não compra participações em empresas que ainda não se solidificaram. Todas as nossas aquisições, Nanica, Peça Rara, estou falando das últimas, Oakberry,
E Terça essas da Serra. aquisições, além da sua imagem consultoria, Isso. você também aporta dinheiro. Comprando cheques até então de 10 milhões, 15 milhões, e as próximas Perfeito. 5 a 7 aquisições, com a finalização do nosso FIP2 SMZTO, a gente agora vai investir cheques 30, 40 milhões. Nós estamos melhorando ainda mais o nível, eu diria, de criticidade ou de risco, porque nós vamos para empresas extremamente sólidas para ajudar essas empresas a fazerem a segunda etapa, se não a terceira etapa de crescimento delas. Então nós vamos para um nível de cheque maior agora, o que vai tornar os nossos negócios ainda mais sólidos. Eu diria o seguinte, até ontem ou até 2017, você tinha 50% de chance quando você comprava uma franquia do grupo SMZTO no mercado de um modo geral. Eu falo muito das minhas porque ali eu garanto, eu sei o que eu estou botando para dentro. Hoje eu estou falando 75%, porque eu subi a régua. Eu comprava uma rede com 10 unidades, hoje eu estou comprando rede com 50, com 80 já consolidada. A chance de dar errado um ponto, uma desculpa dessa não pode mais acontecer. Vai acontecer sim, vai acontecer porque o sistema é falível, porque começa uma construção de um prédio. Então eu vou te dar uma hipótese aqui. Santo Amaro alugou um imóvel, hipoteticamente aqui, e do lado começaram 2 prédios e sufocaram esse ponto. Esse ponto está condenado. Teoricamente a gente deveria pedir até uma indenização pelo que fizeram no entorno com o nosso imóvel. Mas não há o que fazer. Você vai ter que sair dali, meu amigo, e vai embora, porque o seu negócio está fadado ao fracasso. Então, o marido separou da mulher, faleceu alguém na família. Isso sempre vai ter uma estatística lá que ela vamos dizer, fatídica. Mas no momento que você é verdadeiro com a sua circular de oferta de franquia, onde nós preconizamos sempre de forma conservadora e não plano de negócio e expectativas de ganhos milionários. Vai no conservador, no pior cenário, para surpreender o franqueado, o investidor, positivamente e não negativamente. Eu acho que isso o tempo é o senhor de ir filtrando e vai sobrando cada vez mais os bons no mercado, tá? Infelizmente vai ter sempre aventureiros aparecendo, fazendo barulho, mas rapidamente eles morrem também. O mercado, por si só, ele filtra, não tem jeito. E o perfil do franqueado, eu acho que tem mudado também, né? Como que você vê na sua vasta experiência, anos de experiência, esse perfil mudando, né? Ele está mais jovem ou não? Ele está mais estudado ou não? Porque eu vejo muitas vezes um público mais jovem buscando oportunidades, principalmente digitais, né? Eles querem ser sellers e vendedores em marketplaces, ganhar comissão, ou eles querem montar um programa de afiliados, enfim. E o lado da franquia, né, é diferente. E como que você vê a evolução do perfil das pessoas que trabalham? O que tem acontecido, né? Efetivamente houve uma melhora substancial do perfil do franqueado. Ele está mais maduro. O próprio fomento através, né, da entidade, a Associação Brasileira de Franchise, muito presente, né, eu diria, o próprio crescimento dos volumes de lojas instaladas no franchising, houve um amadurecimento tanto do sistema e naturalmente há mais informação. Então o investidor já chega melhor preparado para a análise, né? Mas é muito curioso porque ainda existe uma safra de jovens franqueados que vem com uma gana, quase que uma obsessão pelo sucesso, e eles fazem muita diferença. Eles não estão preparados como aqueles franqueados mais maduros, que têm o capital, que seguem a disciplina direitinho. Eu poderia dizer a você, a chance de sucesso é maior desse jovem impetuoso, desse jovem, eu diria, obcecado pelo crescimento, para realizar, para construir sua primeira casa, para formar seu primeiro filho. É um negócio maluco isso. Versus o catedrático que vem com todo o plano de negócio debaixo do braço, mas que ele não tem a gana e a obsessão que esse jovem tem. E é muito interessante, eu estou com um programa lá, Leandro, e todo mês, já está marcado de março, se não me engano, dia 30 de março. Eu estou recebendo 10 franqueados do Brasil todo, aleatoriamente. E eles passam o dia comigo. Eles chegam 8h30 da manhã, a gente toma café, e é um dia de, falar de tudo. Eu abro a agenda, primeiro eu quero conhecê-los, depois eu quero ouvir. Esse de fevereiro agora, chegou um jovem, cara, aqui da região de Campinas.
E ele montou 3 franquias, cara. Começou com R$200 mil. Eu falei, não pode ser verdade o que eu tô ouvindo, cara. Eu falei, não é. Eu fiquei dando até um pouco mais de atenção para aquilo, porque eu vi que tinha um caso ali. Assim, a gana do casal era tão grande que as coisas aconteceram para eles como se fosse uma mágica. É quase inexplicável. Mas onde está a explicação disso? Tá na gana, na motivação, na entrega. O cara ficou obcecado. Ele dormia meia-noite, acordava 6, 5:30 da manhã, pensando na solução e como que ele ia botar mais faturamento hoje. Com o dinheiro da primeira unidade, em 2 meses e meio, ele já estava começando a montar a segunda. Com o faturamento da segunda de mais 2 meses e meio, 3 meses, ele já estava montando a terceira. Chega a ser perigoso uma operação dessa. Claro que eu fui estudar o caso depois, tá? Fui falar com o sócio fundador, fui falar, mas como é que foi essa história aí? Eu tô querendo entender um pouco melhor. Escapou alguma coisa no controle aqui. Mas só para dizer que nem sempre esse planejamento que a gente tanto preconiza, planilhas, previsto, realizado, cara, ainda o nível do empreendedor, a obsessão pelo sucesso e a entrega vai fazer a diferença. Esse cara com menos dinheiro e com obsessão, ele tem mais chance do que esse com o dobro do capital, porque ele corre o risco aqui de demorar muito mais tempo para buscar. O desespero desse aqui, de buscar o ponto de equilíbrio, de fazer o negócio rentabilizar, deixa esse outro que planeja, que se prepara lá atrás. Isso não é uma realidade absoluta e a gente tem que conviver com os dois mundos. Nós temos os experientes, os que planejam, e nós temos os empreendedores malucos acelerados. Isso é a simbiose que faz com que o sistema de franchise se equilibre e cresça, né, dentro dessa mistura boa que é a experiência com essa juventude, com a jovialidade, com essa ousadia, né, do jovem que quer acelerar, quer fazer as coisas acontecerem de forma rápida. Você citou que não está mais investindo em startup. Uhum. Por quê? Como é que você enxerga as startups brasileiras hoje? Eu não diria porque uma startup não é uma coisa boa. Eu diria que eu não tenho expertise para isso. Eu não me preparei 30 anos para isso. Né? Não quer dizer que via Shark Tank eu não invisto eventualmente numa startup, como eu invisto às vezes. Como eu coloco propostas e vou a fundo, eu tenho algum conhecimento, mas eu não sou especialista. Eu sou especialista na loja física, no serviço, em escalar. Então, eu prefiro, sinceramente, comprar ações de um bom fundo de startups, como eu tenho, inclusive, nos Estados Unidos, tem 2 fundos lá que eu tenho algum dinheiro investido lá, porque eles são especialistas nisso, eles sabem fazer o filtro. Então, vamos cada um ocupar o espaço onde você domina. Não adianta eu ir aventurar num lugar que eu não sou especialista. Então, cada vez mais foco no franchise. Mas não quer dizer que eu não ache que uma startup seja um bom negócio. Deixa o especialista fazer isso, que ele vai saber errar menos, como eu erro menos no meu mundo aqui. Semenzato, você... eu diria o seguinte, quem nos assiste ou nos ouve gosta muito de tangibilizar todo esse papo. De ter alguma referência concreta. Então, eu queria que você abrisse alguns números aqui pra gente. Com o know-how que você tem dos diversos setores de franquias, em média, no setor de alimentação, no setor algum de serviço que você escolhe, enfim, pega alguns exemplos, mas abrindo os números das franquias. Quanto, aproximadamente, por setor, custa para abrir uma franquia? O que o franqueado paga e quanto ele recebe? Legal. Coisa fácil, né? Simples assim. Cada negócio tem uma dinâmica, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos começar com um negócio que está mais próximo da gente, que é um quiosque do Oakberry. Você investe lá 180 mil reais, vai. Arredondar para 200, para ficar mais fácil nossa conta, tá? Você vai faturar 50 mil reais num quiosque desse por mês. Isso é o conservador, tá? O pianinho. Tem quiosque que fatura 80, 100, 120. Vamos pegar 50. Você vai botar 20, 25%, vamos botar 20% de margem, para a gente ser aqui conservador, estamos falando de 10 mil. Então você monta um quiosque, você investe 200 mil, quantos meses você vai levar do lucro líquido da última linha para você retornar o investimento? 20 meses. 200 mil, você tem 10 mil de lucro por mês, em 20 meses você retornou seu investimento. É uma taxa de retorno excepcional. Mas é um negócio que alimenta a minha família com 10 mil reais? A primeira pergunta que eu vou fazer, cara,
Não dá para eu largar o meu emprego porque eu tenho um quiosque e eu vou viver com esses 10 mil. Não, peraí, eu, como executivo eu estou ganhando mais. Então qual é meu plano? Meu plano é ter 5 quiosques do Oakberry, que vai me dar 10 mil cada um, 15 mil, 12 mil, pouco mais, pouco menos. E eu vou ter 50 mil por mês. Opa, com 5 quiosques. Onde eu investi R$1 milhão, eu vou ter 50 mil reais de renda por mês. E vamos fazer uma conta rápida agora aqui, matemática. Quanto o Sami vai nos ajudar agora? Quanto a gente faz hoje por mês aplicando R$1 milhão no melhor cenário? A gente pode falar 1%, seguramente. Se a gente quiser, se a gente líquido, Isso. numa renda conservadora. Beleza? 1%. Então, são 10 mil. 1 milhão, 10 mil, mas aí Sem você vê a risco. conta, sem risco, e aí estou supondo que eu não trabalho nisso. Então Exatamente. eu pus 1 milhão, Deixa estou lá. ganhando dinheiro como executivo, como outra Isso. coisa, e está rendendo 10 Então, mil seguro. Conservadoramente, no pior cenário, nós estamos dizendo que eu estou trocando, né, 5 quiosques e ampliando 5 vezes a minha Sim. margem ou a minha lucratividade ou a minha renda sobre o meu capital. Agora, vamos fazer uma analogia rápida. Quanto vale esse meu negócio? Eu investi R$1 milhão, estou fazendo 50, já operei 2 anos. Hipoteticamente, eu queria vender. Que conta a gente faz? 8, 9 vezes a... Um pouco menos. Vamos ser EBITDA. conservador de novo. Vamos pegar o mesmo grupo que eu montei, que são 50 por mês, vezes 12 dá quanto por ano? 600 mil. 600 mil vezes 5 vezes, um múltiplo bem conservador, meu ativo hoje está valendo 3 milhões. Porque eu gero 50 mil, gero 600 por ano. Essa é a conta. Quando a gente sai, eu posso ter esses 5 quiosques ainda sendo passivo. Sim, eu aí continuo trabalhando. Isso que é dois importante. funcionários toca lá o esses quiosque. 2 funcionários não dependem de você. Não, zero. Eu não tenho. Eu vou passar lá às vezes à tarde para dar um checklist. Vou mandar um cliente oculto de vez em quando, mandar um amigo fazer um checklist. Vou botar uma câmerazinha ali, olhando para o caixa e tal. Eu tenho as formas de checar, né? Indiretamente, mesmo passivamente investindo, eu posso acompanhar. Mas eu ainda não estou satisfeito. Eu queria ser um multifranqueado. Eu queria comprar agora 2 clínicas odontológicas e vou comprar uma Oral Sim, que eu vou investir 600, 700 mil reais, e vou comprar mais uma Ortodontic, que é a nova aquisição que nós fizemos recentemente, tem uns 3, 4 meses, que é uma rede com mais de 15 anos, né, um super negócio que faz a correção ortodôntica, né, com Invisalign, com toda a tecnologia hoje. Comprei 2 clínicas odontológicas, em média eu vou investir 500, 600 mil, uma média uma pela outra, então vamos lá, 1 milhão e 200, vou faturar em média 300 mil reais, 250, vamos botar 250 conservador de novo, estamos falando aqui em 2 clínicas, 500 mil. Vamos manter os nossos 20% conservador de novo, são 100 mil reais de lucratividade líquida por mês. Então eu investi 1 milhão e 200 e estou fazendo 100 mil reais. Quantos meses nós vamos retornar o nosso investimento? 12 meses. Então, vocês perceberam que quando eu aumento o investimento e eu estou num setor bom, com margem, que tem garantia de sucesso, que tem volume, e que escala, né? Eu consigo melhorar minha taxa de retorno? Eu já saí de 20 meses para retornar para 12 meses. Mas, em média, a gente preconiza 18 a 24 meses. Nós somos conservadores no plano de negócio que a gente oferece. Mas, na prática, os nossos franqueados performam muito melhor. E vocês dão do que alguma a gente garantia preconiza. caso dê errado, que pode acontecer? Não, é um risco assumido. O risco assumido onde, estatisticamente, eu diria para você que a gente tem 0 de fechamento com o investidor arcando com prejuízo. Por quê? Porque estatisticamente, se ele tem um problema, o Leandro é um franqueado super operador vizinho, ele absorve essa unidade. E se o franqueado, por um acaso, não gostei, não quero mais, efeitos da natureza, seja o que for dentro de casa, etc., né? O franqueado vizinho absorve porque você está muito capilarizado. Né? A gente ouve falar e vê o tanto de acerto que você teve. Aprender com os erros é bom, mas aprender com os erros dos outros é mais barato. Qual foi o seu pior investimento até hoje? Qual foi o seu maior erro até agora? De verdade, não teve nenhum. Eu nunca perdi dinheiro. Eu não saberia dizer para você que, olha, tal negócio me deu um prejuízo
de 1 milhão? Não tive. Por exemplo, eu investi falando de Shark Tank, isso faz parte, vai acontecer. Investi R$400 mil numa startup, XPTO lá, fiquei 6 meses no negócio, dei todo a minha recomendação. 6 meses depois, a empreendedora, avião. Aliás, eu investi na empreendedora, não foi no negócio. Ela falou, não tem jeito. Vamos fechar o negócio. O que você falou no primeiro dia de reunião comigo é verdadeiro. Ela chorou uns 10 minutos, mas chorou de soluçar, assim. Falei, pronto, você está pronta para o próximo desafio. Daqui a alguns anos você vai ser uma grande empreendedora. E falei, não se preocupe, mas você investiu, vai perder o dinheiro. Falei, não perdi nada, eu ganhei uma experiência enorme. Vamos para frente. E ela vai brilhar, essa empreendedora. Então, isso faz parte Então, esse investimento, que eventualmente pode não ter retornado, ele já voltou infinitas vezes nos melhores negócios que eu já fiz. Então, eu preciso também irrigar, alimentar um pouco, retroalimentar um pouco o mercado. Via Shark Tank, para mim, é uma missão. É onde eu devolvo um pouco para a população, para os jovens empreendedores e, eventualmente, algum investimento que talvez não vai dar certo. Mas eu não estou perdendo dinheiro, eu estou alimentando sonhos, eu estou devolvendo parte do que eu ganho para ajudar essas pessoas a talvez darem certo. Eu acho que esse é pensar diferente. Mas eu não falei uma frase que é fundamental para o Leandro aqui. Que quando você vive um momento de maior problema na sua vida ou na sua empresa, a maioria das pessoas botam foco no problema e não vai resolver. E eu aprendi. Pega esse problema, embala ele, põe no cantinho ali e fala, fica aí, problema. Quieto. Daqui 2 meses ou daqui 3 meses tem que ter um plano, porque esse problema também não vai poder morrer ali, né? Ele vai, em algum momento, ele vai voltar e vai voltar pesado. Aí você vai lá depois de 3 meses e você tem a solução do problema. Bom, agora vem cá. Mas ele não vai ficar tirando sua energia todo dia. Você acordar e pensar naquele problema. Estanca ele. Ou você entrega na mão do advogado. Cara, cuida disso aqui pra mim. Não é problema meu mais. O meu cérebro tem que estar totalmente pronto para cuidar das coisas boas, positivas, que geram riqueza. Ou seja, fica gastando energia com uma coisa que você não vai resolver. Então tira da sua vida aquilo. E essa é uma coisa que as pessoas sofrem muito com isso. Isso vale para dívida, vale para qualquer coisa. Processo, seja o que for. Problema tem que dar na mão de quem sabe resolver aquilo. Fantástico. E tira, não é problema meu mais. Aí você tá leve de novo, entendeu? E vamos embora, claro. De vez em quando dá uma olhadinha lá para ver se aquela contingência não está crescendo, né? Faz parte, mas não pode tomar conta, tomar sua energia, né? Exato. Uma coisa que se vê muito, a gente pode pegar esse setor da Oakberry e talvez caminhar para... A gente já teve brigaderias, já teve... Agora está tendo muito donuts, as rosquinhas estilo americana. Sim. Já teve gelatos italianos, como eu falei, paletas mexicanas. Sim. Existe uma coisa assim, eu tenho um propósito muito forte. Eu quero fazer a paleta mexicana. Mas a gente sabe que a frequência de recompra de algo muito específico não é tão grande. Então o cara começa com paleta mexicana, amanhã ele tá vendendo nacho, tá vendendo taco, tá vendendo hambúrguer. Isso é improviso. Tá? Mas acontece. Sim. Assim, para quem tá entrando numa... A Oakberry é um caso interessante, porque teoricamente tem um escopo fechado, monoproduto. Caiu na graça do consumidor e tem recorrência de consumo diário. Então, e global, hoje fatura mais em dólar e euro do que em reais. Nós somos muito maior lá fora. 35 países? 40 países. 40 países. Fechou o ano com 40 países. E qual que você acha que é o segredo? Porque eu vejo muitos negócios, principalmente monoprodutos com propósito, acaba se matando pela falta desse recall, né? A recorrência de compra. Recorrência de compra. Olha, um exemplo, né? A gente está falando do açaí aqui, mas o açaí se tornou um superalimento, chama de superalimento no mundo, onde ele, inclusive, para esportistas, para o jovem, ele sai da academia e ao invés dele tomar um café da manhã, ele quer, às vezes, tomar um wok. O lanche da tarde dos esportistas, do jovem hoje, e é interessante. Eu estou lá na Fazenda Boa Vista, tem um Oakberry lá no shoppingzinho, lá no meio. Não sei se vocês já viram. As crianças, você não tem ideia, com 3 aninhos, 4 aninhos, estão lá tomando o Oakberry. É um negócio
pirou, cara. Você olha para aquilo, você fala, virou quase que uma categoria de produto. Um negócio muito louco. Não é normal isso, Sim. óbvio. Não adianta, porque Achar que deu você vai achar o certo, próximo o açaí burger. agora, pô, não é uma... Não, isso é de vez em quando Vou que essas coisas fazer, acontecem. sei lá, vitamina de banana Mas e vai eu te dar dou certo. um outro exemplo, muito parecido, mas que a gente tem dificuldade de escalar, que é o L'Entrecôte de Paris, por exemplo. Sim. É uma marca que eu estou há mais de 10 anos, né? Começamos com um restaurante ali no Itaim, Sim, que é o principal. e depois a gente achou que poderia montar 80 e nós temos, depois de 10 anos, 35. Eu fui. 35. E por quê? Não tem recorrência de compra. As pessoas querem comer toda quarta-feira um entrecôte com batata frita e com molho. Ele tem uma alta carga calórica, é batata frita, então você vai lá para se esbaldar, para se Sim, perder, não vai vamos lá dizer. pra- Então é uma experiência, né, aquele dia que você escolheu da semana. Então não dá para você ir segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E eu não tenho o prato 2 para servir. Não. Você pode eventualmente chegar lá e falar, eu só quero só o Só- filé. só Mas salada, imagina sabe? só a salada, o filé Mas sem a não é, batata. Não vai ninguém vai- rolar. Não vai rolar. Aí você vai para outras experiências. Então, eu tive que ser muito cauteloso para não sair abrindo o L'Entrecôte por todos os lados e depois ter um efeito fechamento imediato. Mas, Né? pegando esse exemplo do Entrecôte Paris, eu adoro. Como que os aplicativos de last mile, tipo iFood e tudo mais, mudaram essa dinâmica? Porque eles podem ajudar a dar mais recorrência, né? Talvez não quando você tem um portfólio um pouco mais restrito, mas como que você vê a entrada desses aplicativos? Cara, ajudou muito. Exemplo, a gente saiu de 15 durante a pandemia, a gente entrou na pandemia com 15 restaurantes fechados. 15. A gente vendeu novos 20 delivery. Hoje são 35. Então o que você falou, Leandro, é fato. O advento da pandemia trouxe para gente um novo negócio. O que eram 15 restaurantes viraram 35 hoje viáveis e trouxe para os franqueados que não acreditavam no delivery a prova de que o delivery pode dobrar o faturamento deles. E todos eles hoje, a maioria absoluta deles estão operando com delivery. Então você vê, uma coisa que foi ruim, ela acabou trazendo uma inovação para o negócio. E a gente com isso está expandindo com o delivery para cidades que não são viáveis ter um salão. Isso é muito interessante, porque eu adorava ir até o local, principalmente para esse ritual do Entrecôte e tudo mais, mas hoje em dia, com tanta correria, eu acabo pedindo. A experiência tem sido boa. A recorrência aumentou, tem sido ótima. Porque a gente desenvolveu, você deve ter percebido, embalagens, uma tecnologia que consiga chegar ao alimento mais próximo de como se você tivesse realmente no restaurante. Esse é o outro advento da pandemia que trouxe essa investigação, essa obstinação para encontrar uma alternativa para levar um alimento quase pronto na hora para chegar em casa com condições de você ainda degustar e viver a experiência. Eu acho, pelo menos minha experiência pessoal, minha opinião pessoal, eu prefiro do que o do principal concorrente. Quando eu peço, o de vocês é impressionante. Assim, ele chega como se fosse realmente. Mas houve um investimento e uma preocupação importante para isso acontecer, tá? E a gente está feliz realmente com essa evolução. E o franqueado está feliz com isso. Tá super, tá fluindo. Novos restaurantes sendo abertos, e assim, é uma criação de cultura, né? Mas você não tem volume. São José do Rio Preto. A gente não consegue vender mais do que 1.500 couveres, que a gente chama, por mês. Uma cidade de 400 mil habitantes. Então, primeiro você tem o achatamento do público que vai consumir um produto com esse ticket. Depois você tem a recorrência que ele não vai conseguir. Que é da natureza do restaurante. É uma vez por semana. Então, se você não tiver uma operação enxuta, adequada, calibrada para esse perfil de produto target de público, você frustra o investidor, e elas estão todas viáveis. E assim como tem restaurante faturando 800 mil por mês também. Então, é uma loucura. Brasília, um sucesso, enfim. Mas ainda construindo no que o Sami falou, né? Porque eu vejo muito na sua fala, Sami, que são ciclos muitas vezes. Os produtos... Principalmente o caso do monoproduto, que é a coisa mais fácil, assim, para criar é o monoproduto. Você pensa numa coisa, fala, eu tenho uma solução, eu faço melhor que os outros, eu tenho uma vantagem competitiva, vou nisso. Mas... A chance é, assim, baixíssima de dar certo, tá?
Já É, fica a dica aí, pessoal. Agora, a quando a chance gente- é baixa. O monoproduto, você tem que ter um diferencial incrível, incrível. Mas quando a gente assiste os Shark Tank americano, por exemplo, eles adoram entrar em empresa monoproduto. Muito mais fácil a divulgação, muito mais simples a operação. A gente pega... Depende do canal, né, Doni? Porque É que a gente pega o caso do Oakberry, distribuição- por exemplo, é espetacular o que você Sim. fez. Em 3 anos passou de 40 milhões para 900 milhões. Não é? A avaliação, hoje a gente já o valor tá, da empresa. Hoje, nesse momento, a gente já está com alvo de marcação de preço já bem superior a isso. Mas a última marcação de preço que a gente tem foi o de 900 milhões. E você tem uma base muito negócio- unificada, que é E a essa gente aí. entrou ali com 50 milhões de valuation inicial. Você tem uma outra empresa que também você entrou e é mais recente, Nanica. Nossa, esse tá um fenômeno, um sucesso. Eu nunca imaginei que pudesse... Tive dúvidas, de verdade. Ele trouxe aqui pra gente, É, ó, tá opa, escondidinho opa. aqui, mas... Muito obrigado. O Nanica é um fenômeno. Isso é muito interessante, porque esse produto caiu na graça do consumidor. Ele é um monoproduto, porque ele tem um foco no banoffee, né? Que é o banana, doce de leite, etc. Mas ele tem uma diversificação, mês sim, mês não, volta a torta de morango, mês sim, mês não, volta de uva. Então você acaba mudando um pouco o paladar do consumidor, né? Mulheres, jovens, apaixonadas por essa sobremesa. E ela está indo para os lares do Brasil inteiro. Um sucesso em Brasília, um sucesso em Goiânia. Onde nós estamos abrindo, Paraná, Rio Grande do Sul, um sucesso absoluto. É assim, não é aquilo que nasce, fatura e depois cai. Não, ele vai, cresce e estabiliza com recorrência. E isso porque você está fazendo com que haja uma diversificação maior e que não Fundamental. seja um E monoproduto. eu sou o provocador, mas os sócios fundadores, de novo, os meninos que criaram isso, o Tito, né, os sócios são assim, focados, obcecados. Qual é o próximo? Eu chego no conselho e falo, qual é o próximo produto, a próxima invenção e inovação que vocês vão trazer? Que é para mexer, dali a pouco dá saudade daquele produto de 3 meses, volta de novo a promoção do mês. E uma grande sacada aqui é você levar a opção de pedaços e não apenas as tortas. Porque uma torta, primeiro, uma família pequena, né? E ela passou de 2 dias, 3, já não é a mesma coisa. O frescor é você comprar o produto e comer hoje, no máximo amanhã, né? Então, em pedaços, vocês estão em quanto? Em 5? Vamos pedir 5 pedaços. Você não vai ter desperdício, não vai a tentação da gente ir lá na geladeira depois, né? É isso. Então tá muito legal. Esse é um negócio que eu super recomendo, tá? Quem tá buscando uma franquia, mulheres, né? Os jovens, não exige um expertise muito grande e ao mesmo tempo é um produto que caiu muito na graça do consumidor. Fala aí de valores, tá consolidado. para ter uma noção. Essa é uma franquia bem interessante. Você trabalha com investimentos aí na faixa de 250, 300 mil reais em média. Então não é nada absurdo. Você vai ter meia dúzia de funcionários, né? Então não te traz um risco de capex e nem de custeio muito alto, né? E ao mesmo tempo você rampa muito rápido o faturamento. A gente tem faturamentos que vão de 50, 70, 80 até 120 mil também, né? Dependendo do lugar, dependendo da loja, do perfil do franqueado, isso tudo influencia muito. Mas a partir de 50, 60 mil você já tem viabilidade acima de 20% de margem. Então, também é um negócio que se paga muito rapidamente. E eu digo sempre que é para o tamanho do sonho de um franqueado que quer começar, quer pisar, quer experimentar, não vai machucar tanto se ele, porventura, falar assim... Putz, não é bem o que eu pensava, acho que eu queria, pensar numa coisa maior. Mas é o primeiro investimento para ele experimentar e pisar no mundo do franchising, né? Eu gosto dessa escadinha dele já não ir logo para um produto de 1 milhão e de repente, né, não é aquele mundo que ele pensava. Então, o desafio é maior. E aqui você começa, então, a entrar no mundo do franchising de uma forma mais sutil. Às vezes, a sua mulher operando isso... né? Tem lá uma ociosidade, os filhos já estão crescendo, então ela está com disponibilidade. E é uma coisa que engaja, que
ela reúne as amigas, ela é uma coisa que é fácil de divulgar, né? E nessa linha tem vários produtos. O Sami citou muito bem. Hoje a gente tem micro franquias, eu não tenho no meu Sim. portfólio, Provavelmente mas você é não só entrar tem. na ABF, Associação Brasileira de Franchise, pensar lá boas franquias, um investimento de 10, 20 mil reais, são micro franquias. O que eu ia te perguntar, você falou um pouco dos deliveries, como revolucionou, e eu estava comentando a questão dos shoppings. Principalmente alimento, dessas franquias, vamos falar de 1 milhão para baixo, tá? Que, claro, Que é ia falar do entre McDonald's. 500, 400 e 1 milhão. Isso, ou de 200, Porque com que pega menos, isso. é, que aí pode no ser um shopping, quiosque do pode, shopping. quiosque é menos, quiosque 200 mil, menos. isso. Até, Loja de shopping é de 400 a 1 milhão, mais ou Em menos. média, quiosque a é área de menos. alimentação, porque você tem uma obra, você tem equipamentos importantes. Isso, e tal. forno, Legal. enfim. Os shoppings, desde a pandemia, deu uma desajustada. No seguinte sentido, cinema acabou. Assim, cinema, você não vê mais cinema, as redes de cinemas estão malucas, assim, fazendo assinaturas. Não voltou o cinema. Sim. E eu conheço muitos franqueados no ramo de alimentação que estão perdendo dinheiro. Porque ele falou, olha, esses preços não dão mais. E às vezes Falta escala, né? não é a questão do valor da margem. Às vezes a margem é boa, mas Mas precisaria não tá escalando. ter uma escala. Tá faltando mais gente mesmo, mais consumo. E aí você fica naquele dilema. Ou você às vezes paga muito por um ponto de fluxo, mas não necessariamente o fluxo vai te converter, ou você dá uma de lobo solitário e fala assim, eu vou pra rua. Mas tem a concorrência também, né? É uma ainda, né? concorrência Uma brutal. competição enorme. Uma concorrência brutal, inclusive com deliveries que muitas vezes alternativa. que tem aquela cozinha fechada, né? Aquela cozinha que nem atende ao público. Né? E aí? O que você vê nesse setor de alimentos, que eu acho que é um setor de muita franquia, que vai desde os doces até refeições grandes. Você acha que vai ter uma mudança no cenário? Os shoppings estão cobrando muito? Seria um movimento das pessoas saírem do shopping para a rua? Estou falando dos empresários. Como que você enxerga isso? Porque você está analisando isso sim, dioturnamente. Ô, Sami, é muito difícil fazer um prognóstico, né? Eu acho que a gente tem um efeito que ele vem assolando de vários caminhos, de várias direções, vamos chamar assim, né? Primeiro, o desafio está em aumentar o fluxo. E isso depende do quê? Isso depende de uma coisa cultural que, ao meu ver, eu estou falando por mim, tá? Durante a pandemia, a gente ganhou o hábito de ficar em casa, de pedir delivery, pijamão e dormir mais cedo. Cara, tá difícil de me arrancar de casa para ir para um shopping e jantar à noite, entendeu? Eu vou quase que amarrado, sinceramente. Eu recebia convite toda semana, pelo menos 2 dias por semana, entre terça e quinta, pelo menos 2 dias, eu ia jantar fora com amigos. O Doni me convidava, ou o Ratinho convidava, ou outro. Acabaram os convites, ninguém convida para jantar à noite. Então, boa parte desse desaparecimento de fluxo está nesse hábito que houve uma mudança. Então, isso é um problema já detectado. Sim. A gente Você não vai pagar ponto em shopping para ficar fazendo delivery. Pois é, não faz sentido nenhum. Então, se a gente considerar que não haverá essa volta à cultura de sair, entendeu? Que as pessoas vão preferir sair do trabalho e direto para um happy hour de novo, que isso vai voltar a ser uma rotina, as coisas tendem a se acomodar. Se isso não acontecer, a gente tem um problema. E aí eu acredito que haverá sim uma probabilidade de muitos fechamentos, talvez até um enxugamento ou uma troca, muito provavelmente, né? Muita gente saindo de áreas mais caras, de shoppings, indo para malls, para ambientes mais abertos, mais baratos em termos de custo de operação, onde o custo de ocupação e operação, onde ele consiga, inclusive, manter um delivery muito forte, com uma experiência pequena, com poucos lugares para o cliente viver a experiência dele. Eu acho que isso aconteceu. O L'Entrecote de Paris teve uma migração muito forte para o delivery, e a gente vê claramente que não há possibilidade mais de expandir em salões enormes, como a gente previa no passado. Isso já houve um ajustamento. Penso eu que o shopping e que alguns setores vão passar por essa mesma mutação. E preço, né? Para sobrevivência. Também talvez tenha mudança
do preço que o shopping opera. Pois é, é que aí entra num ponto que a gente efetivamente não sabe, quer dizer, a gente não sabe até onde a gente não quer saber, né? Sobre Sim. margens, né? Mas você tem um investimento muito alto, você tem uma Sim. taxa de retorno de longo prazo, e eu não sei, porque, vamos dizer assim, às vezes pode até inviabilizar o investimento Sim. do outro lado também, né? E ele fala, pô, se eu cobrar menos que isso aqui, eu não pago, eu não retorno meu capital. Então, Sim. a gente Talvez tem uma seja série um setor de... aí que vai tem uma buscar caixa preta aí um novo e equilíbrio. ele vai ter que buscar alternativas e eu acho que tudo se acomoda. Eu acho que essa carga, eu sempre digo que ela vai sendo reajeitada ali, sabe? No movimento natural, ela vai se ajeitando. Vão saindo alguns negócios que não eram tão desejados, vão ficando os melhores e vem uma ocupação nova. Vem o disruptivo, vem essas experiências novas. E os shoppings, de alguma forma, vão sendo ocupados, às vezes, por mais serviços, com natureza mais de serviço. Às vezes, mais ele vira um centro de alimentação para a classe média, ele vai mudar perfil. Eu acho que é um processo bem natural. Mas eu concordo, tem um desafio grande aí, tá? Mas indo além da alimentação, né? Que eu acho que é um assunto super interessante, mas pela sua história acho que está muito baseada na educação, né? Você foi professor, teve Sim. toda a relação com a Microlins, fundou, fez ela crescer e depois vendeu. E aí eu fico perguntando, quando eu olho o portfólio da rede de vocês, e o setor da educação? Ele é um setor... Porque está acontecendo muita coisa, né? Muita gente franqueando, licenciando conteúdo, muita coisa acontecendo lá. Qual que é a sua análise, você que já viveu muito esse setor, de franquias? Eu continuo, a gente tem 2 investimentos, um de 20 anos, que é o Instituto Embeleze. Esse eu mantive no meu portfólio desde sempre, fundei essa empresa junto com a indústria Embeleze em 2003. Então a gente completa em junho agora 20 anos. E eu confesso a você que está sendo muito desafiador, mesmo as pessoas sabendo que ela precisa aprender uma profissão, a classe menos favorecida, classe CD, ou ela aprende uma profissão como cabeleireiro, manicure, pedicure, e ela sai para o mercado para ganhar dinheiro no dia seguinte, na semana seguinte, já fazendo escova para a família, no entorno onde ela mora, e gerando renda para a família. Isso a gente fala muito em transformação de vida, porque muda a vida da família substancialmente. Mas tem um desafio, porque vem o online e assim, o volume são milhões de cursos online sendo oferecidos por nada. Gratuitos. E que aprende-se em 15 dias e uma semana. Como é que o meu aprendizado de um ano para ensinar uma profissão 2 vezes por semana, que tem aula prática, que tem bons instrutores, que tem metodologia, que tem produtos testados pela fábrica, como é que eu me mantenho mediante essa concorrência? Tem um desafio aqui também. A educação, né, de um modo geral, vejam que há uns 10 anos ou pouco mais, houve uma migração, mesmo nas universidades, para o online. E hoje, uma faculdade presencial não tem mais competição com online, acabou. Não tem competição nenhuma. Eu estava vendo uma estatística que falava de escolas de inglês. Assim. Se a gente pegar nos últimos 20 anos, o número de escolas de inglês no Brasil multiplicou. O Brasil, salvo engano, estou tentando pegar na memória, é o país com mais escolas de inglês do mundo. E se a gente pegar o ranking de... Não cresceu. Não, a gente piorou. A gente tem mais escola, tá mais barato e a gente não melhorou. E eu tenho a percepção que a educação também está nesse sentido. Tem mais oferta? Sem dúvida, tem mais oferta. Tem cursos a todo preço, inclusive gratuitos. Mas não sei se a educação, a produtividade do brasileiro não melhorou. Gente, vocês não fazem ideia, eu estou vivendo essa mutação forte esse momento. Pós-pandemia, tá difícil de você manter volume de alunos em sala de aula com cursos práticos. E estou falando do Instituto Gourmet também, uma escola de gastronomia. A gente tem perto de 200 escolas pelo Brasil e mais de 200 escolas de beleza. Então, desses 2 setores, 400 escolas que estão sofrendo para manter ou para voltar nos números de 2019. 20, 21, 22. 3 anos depois, a gente está olhando para o retrovisor para tentar voltar a 2019. Então, são setores que estão sofrendo sim, mas eu vejo uma oportunidade incrível numa retomada no setor de educação, principalmente profissionalizante. Porque não tem volta, as pessoas vão para o online,
vão perceber que não paga nada ou que custa muito barato, mas não vai aprender. Sim. E ela vai ter que voltar para a sala porque tem a cabeça de boneca, porque tem o cabelo artificial para ela cortar, para ela escovar. Precisa de prática. Não dá para você se tornar um grande profissional sem praticar, não tem como. Exato. Então, para resumir e principalmente para dar um bom corte, quebrar a pergunta em duas. Quais você acha que são os setores mais promissores para os próximos 5 anos nesse segmento de franquias? Primeiro, sim, na lata, serviço. Eu sou apaixonado pelo setor de serviços e meu portfólio está 80% em serviços. Tá? Margens maiores. Tá tudo aí com diferenciais de tecnologia, né? Diferenciais competitivos, onde você tem leveza na operação. Não gosto de estoque, não gosto de mercadorias, essas coisas que você não tem controle, né? Não gosto de produtos importados, porque você não tem controle sobre o dólar, você tem, né, variações absurdas. Frete. Tudo é um absurdo, você não controla essas variáveis. Então, por isso a leveza aí, porque eu gosto muito de serviço. Então, de cara assim, cara, economia circular. Meu próximo xodó, vamos falar aqui assim, é peça rara, porque isso vai se tornar natural na vida das pessoas. O que a gente nunca imaginou, a gente usar uma camisa segunda mão, uma calça segunda mão, um tênis segunda mão, vai se tornar muito comum na nossa próxima geração. Os meus filhos já estão nessa vibe, os filhos dos nossos filhos vão chegar total nessa vibe, entendeu? Então essa é uma primeira tendência que eu estou apostando forte. Eu gosto, e esse é um projeto que a gente está de cabeça, que é a economia circular. Né? Outro projeto que eu gosto muito, que eu estou apostando muito, é a economia prateada. É olhar para 30, 40, 50 milhões de pessoas idosas, somos nós no futuro, né? Com 70, com 80, e que as famílias vão ter alguma dificuldade de manter isso em casa, seja porque trabalha, seja porque a família ficou pequena. A expectativa de vida também expectativa de vida está subindo, e para essa pessoa ter até mais conforto e viver melhor, ela vai precisar dos terços da serra instalados por aí. A gente está inaugurando, abril agora, salvo engano, março, abril, o primeiro hospital de transição que faz um meio de campo entre a saída de uma UTI de um paciente, onde ele não pode ficar pagando aquele preço caro de UTI, mas ele precisa de uma semi-utensiva, né, uma coisa no meio, e ele vai para o hospital. Nós estamos inaugurando 108 leitos em Campinas, num ponto muito bacana, junto do projeto Terça da Serra. Né, nosso primeiro projeto experimental para nascer vários hospitais de transição pelo Brasil aí. Então essa é uma tendência também dentro da economia, né, prateada novamente, né, melhor idade, etc. Então o nosso olhar está um pouco por aí. E como que a gente está olhando isso? De forma global. Nós temos um time de investimentos, né, liderado pelo meu filho Bruno, o Renan, o Pedro, tem um time bacana, EGV, turma realmente que pensa fora da caixa, ficam catalisando. É todo mundo da GV aqui, tá? Imaginei. Muitos anos professor de GV, Leandro professor, eu aluno de mestrado da GV. Essa galera, esses meninos estão olhando o que está acontecendo. Ó, a economia prateada eles trouxeram, economia circular eles trouxeram. Hoje, a economia sustentável, através da geração de energia, a gente investiu numa empresa de energia eólica também. Né, criando estações de geração de energia nas residências, nas empresas. Isso é uma outra tendência forte também. Ela está um pouco ainda, vamos chamar assim, bagunçada do ponto de vista de regulação, mas a gente acredita que não tem volta. Isso vai ter que caminhar para frente. Né? Então é um projeto que a gente está apostando muito também, que é a HCC, Geração de Energia. Dentre outros, o radar nosso está ligado globalmente, tendências que estão acontecendo no mundo, e a gente quer trazer essas tendências, na verdade, buscar essas tendências. O que a SMZTO no passado, ela era procurada, hoje nós estamos buscando os melhores negócios. A gente vai atrás de empresas que o empresário, o empreendedor nem sabe direito que ele está num setor que é disruptivo, maluco, que aquilo vai fazer a diferença. E a gente vai atrás dele. Então, inverteu-se o processo. Hoje a gente busca os melhores negócios. E os setores mais
Menos interessantes. Os setores mais problemáticos ou com maiores desafios nos próximos 5 anos. Eu acho que sempre foi, não vai mudar muito, por exemplo. Eu falei até um pouco deles aqui de forma indireta. O que tem estoque, o varejo, o que você depende de trocar rapidamente, né? Importação. A moda, importação. Então eu acho que é muito rápido para você detectar aqueles negócios que são mais difíceis. Não quer dizer que são ruins, porque eles vão existir, eles vão continuar, né, existindo. Eu acho que também tem que ter um nível de profissionalismo muito maior do franqueador. Ele tem que ser muito bom para conseguir ter uma cadeia de importar, de ser rápido na mudança de categoria ou do lote ou da moda. Enfim, isso tudo é muito dinâmico, né? Então, enfim. Mas tem muita coisa legal. Eu sabe o que eu sinto falta, por exemplo? Eu falo assim porque o insight vem muito rápido aqui, mas eu tenho falado disso algumas vezes. Falta uma rede de bicicletaria, por exemplo, com o crescimento do esporte, da bike, das pessoas no pedal. Cadê uma rede de franquia? Algumas tentaram, né? Mas não sei, chegou a ser franquias. Mas isso falta. Isso aqui é outra? Falta padrão. Uma rede de franquias, por exemplo, tudo de elétrico. De scooterzinha elétrica, a Sim, carrinho de golfe patinete. elétrico, patinete, tudo. Não tem uma rede bacana dessa ainda. Como se fosse uma Honda, como se fosse uma Yamaha, sei lá, uma concessionária, que você chega lá e aí vai para revisão e troca o pneu. Você Tava em sabe? teste. Porra, cara, eu não vi isso ainda. Eu tô procurando. Tava em Não vi. teste uma ideia muito legal. Fica a dica. Você entendeu o negócio? Tinha um negócio muito legal em teste, se eu não me engano, o iFood estava fazendo isso, com uma parceria da Unidas, se eu não me engano. Que era o seguinte, você tem o motoboy, que usa hoje a moto elétrica, alugada. Isso. Só qual que é um dos problemas? O problema é que o cara fica sem bateria na moto, porque imagine a autonomia. Aí o cara tem tipo ele paga uma assinatura Sim. e ele troca a bateria descarregada por uma carregada para moto, para bike. Quase que como se fosse um posto de É abastecimento. um posto, mas é troca, em vez de você ficar esperando Sim. lá. E eu não sei o que deu, sei que estavam começando isso, depois até se alguém quiser escrever aí, Mas você vê se que deu se certo a gente não. começar aqui Sim. elucubrar e brainstorm, não sei o que, você começa a ver que ainda tem umas coisas que já estão tendências fortes, mas não caiu ainda, assim, sabe? E talvez uma grande indústria vá fazer isso, porque... Sim. Né, Ela Você integra. precisa de uma capilaridade, de Precisa. um investimento alto. Precisa, não é uma coisa simples de fazer, né? E isso é muito isolado. Sempre tem em cada município do Brasil uma boa bicicletaria. Sim. E quase todos uma boa loja de elétrico. Mas ninguém ainda pensou em consolidar isso numa marca que gere segurança, confiança para o Sim, consumidor. padronização. Porque sempre você tem medo, né? Pô, mas O cara tá me enganando. tá. você não tem a confiança de uma É marca verdade. por trás, né? Mas, assim, eu tô aqui processando, né, vários aprendizados que você trouxe e eu entendi melhor a lógica da diversificação e por que ela faz sentido, do sócio especialista, daquele brilho nos olhos, daquela pessoa que está obcecada para fazer o negócio acontecer. Entendi também, né, que franquias que podem bombar e quais, talvez, tomar cuidado, Demanda uma que tipos de cautela. produtos e tudo mais. Mas fala um pouquinho assim, que desafios e incertezas que você tem tido, seu exato, assim, nesse atual estágio que você é presidente do conselho, né, da SMZTO, o que você está lidando, na medida do que você puder compartilhar, obviamente, que você ainda, se tivesse uma fórmula mágica, você gostaria de rapidamente resolver, mas ainda está tentando decifrar o código? Não há esse mistério. Eu confesso a você que eu vou te contar o nosso estratégico para 5 anos, tá? Nós queremos ter 10 mil franquias daqui a 5 anos, 2027, 2028, né? E seguindo a mesma fórmula de sucesso que a gente tem hoje. E a gente aposta muito em geração de caixa. Por exemplo, nós não estamos preocupados em entrar num negócio hoje e daqui 5 anos, eu não tenho a obrigação de em 5 anos vender esse ativo, abrir uma boutique de M&A lá e falar, cara, eu preciso vender. Eu quero geração de caixa, eu quero negócios recorrentes e que resolvam os problemas das pessoas a longo prazo. Então, não está no meu radar fazer IPO, não está no meu radar ter lojas próprias, porque o meu DNA é franquia. Eu aprendi e falo há muitos anos que eu quero ter 10 mil franquias, mas não gostaria de operar 10 lojas próprias. Simples assim, uma equação
de 10 mil para 10. E é o que eu prego, é o que eu preconizo todos os dias. Porque eu quero ser o melhor naquilo que eu faço todos os dias. Então, quando eu me reúno com a primeira reunião estratégica com uma companhia adquirida, eu já passo os botões que ele precisa mudar. Primeiro, para fazer o franqueado ser feliz. Segundo, para criar desejo de marca. Terceiro, para aumentar leads e consumo. Quarto, como é que a gente melhora a cadeia de compra, a cadeia de consumo, melhorar a compra para o franqueado, melhorar a relação com o franqueador, mostrando para o franqueado que ele está tangibilizando o efeito positivo dele pertencer a uma rede. Então, esses botões estão todos muito automáticos. Então, quando alguém recebe um investimento da SMZTO, não é dinheiro. Ele está levando para dentro da empresa dele o know-how, o aprendizado, a bateção de cabeça de 30 anos, quebrando pedra, desviando. Enfim, um aprendizado que não existe em qualquer lugar. E é o que eu tenho passado para o meu time, né? Via conselho, meu filho, minha filha, meu time inteiro está sendo preparado para dizer, vocês têm que ajudar os franqueados, você tem que ajudar os sócios a encontrarem os melhores caminhos. É só o que vocês precisam fazer. Porque sucesso o negócio já tem. Uhum. E aí, quando eu coloco a minha escala, eu consigo acessar uma agência mais barata, eu consigo comprar uma mídia muito mais barata, eu consigo negociar direto com os veículos, tudo eu consigo de uma forma muito mais barata e eu tenho acesso direto. Se não com um telefonema, se não com um e-mail, eu acesso qualquer veículo, qualquer palestrante, qualquer pessoa. Então, isso é um benefício gigante para uma empresa que vem participar e que vem pertencer ao grupo SMZTO, que é o ecossistema SMZTO que a gente está criando. Então me parece que você tem fôlego para fazer as grandes questões para o próprio negócio, né? Porque você tem dois tipos de negócio. Aquele que está com a corda no pescoço e aquele que tem caixa, que é gerador de caixa, de valor para a sociedade, para as pessoas que estão em volta. Então, eu quero gerador de caixa, tá? Gerador de caixa. Então pode fazer as grandes questões, né? Como eu falo, na vida pessoal, quando você está falido, quebrado, você brigou com a esposa, não é quando você vai fazer as grandes questões da sua vida, né? É quando você está bem. Mas quais são essas grandes questões? Então, eu aprendi uma coisa na vida também, falo muito isso, tá? Não é a primeira vez que eu falo isso publicamente. Eu aprendi desde sempre, desde quando eu fundei a Microlins e eu quebrei com o Plano Real, vocês devem conhecer um pouco dessa minha história. Aliás, está no meu livro, né? Tá aqui, ó. Você pode tudo. Você pode tudo. Persistência, paixão e apetite para transformar sonhos em realidade. Então, aqui tem um pouco da essência, né, da história do Semenzato. Eu recomendo que vocês leiam. Toda o superávit desse livro vai para a entidade, para a ONG Gerando Falcões, Instituto Gerando Falcões. Está fazendo a diferença nesses momentos, né? Tirando muita gente da favela, construindo moradias, está bem legal. O Edu Lira está de parabéns, tem um timaço cuidando com o maior carinho desse projeto. Eu sou um dos padrinhos lá e estou apoiando. Então, recomendo, além de uma leitura, um aprendizado, vocês vão estar ajudando uma ONG muito séria. Mas o que eu vejo, né? Que no meio dessa trajetória e desse aprendizado todo que a gente leva, né, através do know-how que a gente aporta, a gente está levando um motivacional muito forte, uma transformação de vida muito forte para as pessoas, né? Eu acho que o que eu prego muito, que eu preconizo muito e que tenho todo dia passado para as equipes, para sócios, é que eles realmente se inspirem todos os dias para levar essa mensagem, né? Não pode abrir mão do lucro, precisa ganhar dinheiro, precisa, né? Mas você tem que estar colocando sempre o ser humano em primeiro plano, satisfação do consumidor, são os pontos que fazem a diferença, né? Para finalizar, a gente falou bastante do Semenzato PJ aqui, como você vê os negócios, como você investe, como você toma as decisões. E o Semenzato PF, como que você administra seus investimentos? Já que a gente está no Invest News aqui e esse é também um grande foco do nosso público. Então, na verdade, como que é seu portfólio? Até hoje, falando até a pandemia, vamos chamar assim, né? Da pandemia para cá, gerou algumas reflexões diferentes. Mas eu sempre reinvesti tudo. Então, todo o meu lucro, parte é um orçamento do ano para viver, XPTO, e parte reinvestindo. Bom, esse ano vai sobrar X milhões, vamos comprar mais tantas empresas. Sempre foi assim. Na pandemia, a gente lançou o nosso primeiro FIP, onde já o meu filho trazendo essa nova ideia, né, de que a gente pode
receber co-investimento do Doni, do Sami, de fundo, de family office. Pá, então agora você vai botar 50% e nós vamos trazer 50% de co-investimento. Pai, agora nós vamos criar o FIP2, 200 milhões. Então você vai botar 60 milhões, 30%, e nós vamos trazer 70% de co-investidores. Acabamos de fechar o final de janeiro, agora a gente concluiu o FIP de 200 milhões. Então, sempre a gente ancorando de forma forte, né? Ou seja, nosso dinheiro lá dentro, apostando forte nesse negócio, mas ao mesmo tempo ampliando. Então, ao invés de eu estar comprando uma empresa por ano, eu posso comprar 3 ou 4 empresas por ano. Então, com isso, a gente ampliou a nossa possibilidade de fazer negócio. E estou acelerando. Quando eu investi e comprava negócios mais verdes ou negócios não maduros, eu levava 2, 3 anos para ele ficar no ponto de eu poder acelerar. Agora não. Eu compro e acelero no mês seguinte. Então houve uma mudança de perfil muito importante. Mas você mantém uma liquidez financeira sua que você investe em quê? Em ações, em título público, em CDB? Eu tenho meu fundo, e eu confesso a você, eu já falei disso, tá? Então não é novidade que eu vou falar aqui. Foi uma decepção o retorno de investimento de 2020, de 2021. 2020 foi o quê? 1%, não foi? 1% e 4% ou 4,8% em 2021 e 2022 8,7%. Isso é desanimador. Porque eu estou acostumado, cara, a comprar uma empresa de 10 milhões e fazer ela valer 50, 100. Sim. E depois pagar 50 milhões e fazer ela valer 900 milhões. Então, assim, isso para mim é uma reserva técnica para você poder, para um momento de necessidade, se o mundo acabar, sei lá. Mas também se o mundo acabar, nem esse dinheiro você vai acessar, cara. nem esse dinheiro você vai ver. Mas agora esse dinheiro está em que classe de ativo? Cara, nesse momento, renda fixa. Renda fixa. Desmontei toda a estrutura que havia até dezembro, de janeiro para cá, tudo renda fixa. Não quero nem saber de conversar, de fundo, não sei o quê, não quero. O melhor fundo que existe é o fundo SMZTO. Esse é o único que eu acredito. Estou brincando, mas no final do dia é isso, né? Com uma taxa de juros que a gente está vendo aí, tem que surfar. E eu surfei em 2013, 14, 15, salvo engano, posso estar errando um ano para mais ou para menos ali, mas foram 3, 4 anos assim próspero de renda fixa também. Chegou a 14%. Foi 14,75%. Cara, foi uma delícia a renda fixa. Foi 14,25% ou 14,75%? Então, no final do dia, acho que é isso, né? A gente tem que estar líquido, né? Porque quando é reserva de segurança, não é coisa que você fica lá preso, bloqueado por... você aplica aqui por 2 anos. Daqui 2 anos já aconteceu. Tem que poder pegar o dinheiro quando você quiser ali, né? Porque já tem tanto investimento ilíquido, né, nas empresas, né? Então... Exato. Não faz sentido. Semenzato, muito obrado por ter vindo aqui no Toque Obrigado Investidor. você. Prazer, viu? Delícia também, adorei, Sami. Tava com obrigado saudade, aí. muito gostoso o papo. Vocês me botaram umas perguntas aqui, nada de saia justa, foi super alinhado com a real necessidade do mercado, dores que o mercado está sentindo todos os dias, as minhas investidas estão sentindo, então a gente está ali no conselho sentindo esse termômetro, né? Endividamento crescendo, né? Competição alta, você não consegue repassar preço. Então a gente falou de coisas aqui bacanas, né? Então, como eu previa, muita informação e muito conhecimento para a galera aqui. Obrigado, Valeu, uma honra. Semenzato. José Carlos Semenzato, Obrigado, rei Leandro, também. das franquias. A gente se encontra no próximo Toque Investidor. Tchau, pessoal. Tchau.